então vou ler aqui junto com você a sua redação, vou comentar, né, cada marcação aqui que eu fiz, e depois só passar um pouquinho lá na sua nota para deixar bem claro os critérios de correção e a sua pontuação em cada critério. Então, lembrando que essa é a primeira redação, não sei se você lembra do texto motivador, que falava sobre as mulheres chinesas, esse aqui, ó, sobre as mulheres chinesas serem forçadas a esse casamento, e principalmente assim, depois dos 30 anos, como elas são estigmatizadas caso elas não tenham um namorado, enfim. E aí o comando era, com base no texto e em suas vivências como cidadão brasileiro, redige um texto de opinião posicionando-se a respeito do fato de mulheres chinesas se sentirem quase obrigadas a alugar namorados para diminuir a pressão das famílias, contrastando este fato à realidade brasileira. Então vamos para a sua redação. Amor patriarcal. Historicamente, desde os tempos mais remotos, mulheres são expostas à condição de submissão e até mesmo títulos pejorativos incidentes na China para aquelas que se casam tarde ou optam por não aderir ao matrimônio. Então, aqui a primeira marcação que eu fiz é essa, devido à sociedade patriarcal ainda vigente. Olha só o que você escreveu. Historicamente, em seguida é um aposto, então vou remover só para facilitar a compreensão. Historicamente, mulheres são expostas à condição de submissão devido à sociedade patriarcal ainda vigente. Então, as mulheres historicamente são expostas à submissão, são condicionadas à submissão por conta da sociedade patriarcal ainda vigente? Não seria o contrário? Na verdade, essa sociedade ainda é patriarcal desde esses fatos, historicamente. Então, a sociedade patriarcal, historicamente, elas são condicionadas à submissão, historicamente continua hoje. Então, aqui não é devido à sociedade patriarcal. Aqui você poderia colocar, são expostas à condição de submissão, assim como ainda acontece na sociedade patriarcal ainda vigente, algo nesse sentido. Situação essa ainda vigente. A relação aqui ficou errada, porque não é a sociedade patriarcal ainda vigente, não é a causa dessa submissão histórica, mas sim uma consequência. E quando você coloca o devido a, você apresenta aqui. Isso aqui é a causa do que você falou anteriormente, e é o contrário. Aqui também ficou um pouco estranho a incidência na China, por exemplo, porque olha aqui, você está falando da sociedade como um todo. Então, as mulheres são submetidas a uma submissão, isso ainda acontece e é histórico. Existem casamentos arranjados, existem títulos pejorativos, incidentes na China. Então, isso aqui é só incidente na China? Não. Isso é incidente, isso acontece em todos os lugares, mas principalmente na China, porque lá é cultural mesmo, assim, todas as mulheres vão passar por isso. Não é velado como é aqui no Brasil, por exemplo. Então, faltou, assim, ou especificar incidentes na China, por exemplo, ou colocar esse detalhe, como casamentos arranjados e até mesmo títulos pejorativos, como ocorre na China, de forma veemente na China, porque aqui está falando que é como se você especificasse que isso é exclusivo da China. E você começa falando de uma situação mundial, porque quando você traz sociedade patriarcal, historicamente, você está falando do mundo como um todo, da sociedade como um todo, e não só da China. Então, aqui faltou especificar que a China era só um exemplo dessa situação aqui que você estava se referindo. Aqui se casam tarde ou optam por não aderir ao matrimônio. Então, aqui está errado por isso, porque quando você adere a alguma coisa. Então, é um verbo transitivo indireto, precisa de preposição e, portanto, deve ser ao patrimônio. Assim, percebo que a figura feminina é constantemente pressionada a compactuar com pensamentos ancestrais, o que tange a respeito de uma visão idealizada do feminino, ilustrando, portanto, também a comunidade brasileira que compartilha dos mesmos preconceitos. Primeira marcação aqui é que faltou uma crase, então é constantemente pressionada a compactuar. Se você colocasse uma palavra masculina aqui, você ia ver que ia surgir o artigo masculino aqui, né? Então, isso quer dizer que pressionada, quando você pressiona a alguma coisa. Então, tem que ter uma preposição. Então, é pressionada a compactuar. Se fosse
pressionada ao trabalho, por exemplo. Surge o O, a necessidade de uma preposição, a preposição a, mais o artigo definido. Da mesma forma, então, como o artigo feminino é o a, como é uma palavra feminina, vai exigir um artigo feminino. Então, preposição a mais artigo feminino a, pressionada a compactuar. Aqui também essa construção ficou um pouquinho errada. Na verdade, é no que tange, e aqui, né, no que tange a respeito de uma visão idealizada, você poderia resumir, no que tange a visão idealizada. Então, para ir mais direto e não ficar tão redundante a sua escrita, ter uma fluidez. Lembra que o texto de opinião ele é veiculado em jornais e revistas, então tem que ter uma linguagem mais acessível. Aqui eu marquei essas linhas porque ficou um período muito extenso, ainda mais assim, a sua letra, ela não é tão pequena, mas ela é muito justinha uma com a outra, uma palavra com a outra, uma letra com a outra. Então, perceba que são muitas informações se você escreve 4 linhas de uma vez. Fragmente os seus períodos, escreva no máximo 2 linhas, para que a ideia fique mais clara. Eu dei esse exemplo nas aulas. Quando a gente fala, escreve sem ponto final, sem fragmentar o período, é como se eu falasse muito rápido. E aí dificulta um pouco a compreensão. Agora, quando eu falo mais devagar, faço mais pausas, fica mais fácil de entender. E essa é a intenção, essa é a função dos pontos finais e das vírgulas, mas principalmente do ponto final, que dá uma pausa maior. Então, é muito importante fragmentar os seus períodos. Aqui, será que a sociedade brasileira compartilha mesmo com esses preconceitos? Porque o texto motivador está falando sobre a obrigação de se casar. E é para você discutir essa obrigação de se casar. O comando é muito claro. Posicione-se a respeito do fato de mulheres chinesas se sentirem obrigadas a alugar namorados para diminuir a pressão das famílias. Então, é para você discutir sobre essa obrigação de a mulher ter um parceiro, ter um namorado, ter um casamento. Será que no Brasil a gente realmente tem essa obrigação? Será que realmente isso é algo forte aqui na cultura brasileira? Eu acho que não. E falando assim como mulher, claro que a gente tem uma pressão para casar de forma geral, mas não desse modo de ter a necessidade de se alugar namorados. Então, assim, eu acho que tem mais uma pressão quando você já tem namorado, uma pressão para você casar com esse namorado, e depois que você casa, uma pressão para ter filhos, mas não tem tanto esse julgamento de você ser solteira. Eu acho que tem mais esse julgamento em cima dos homens, deles serem solteiros. Então, será que o Brasil realmente compartilha desses mesmos preconceitos nocivos? E outra coisa, cadê a problematização da sua tese? Isso é algo que eu também falei nas aulas. A tese não é uma afirmação, a tese é uma problematização. Aqui você afirma: a comunidade brasileira compartilha dos mesmos preconceitos. Isso é uma afirmação. Agora você precisa problematizar. Isso é uma tese. Então, isso é nocivo, isso deve mudar, isso traz malefícios. Então, qual é o problema a partir dessa afirmação? Faltou ressaltar a sua tese. A princípio, ressalta-se que a estigmatização da sociedade sobre o público feminino implica em danos à saúde mental deste, devido às tradições chinesas que afirmam que as mulheres acima de 27 anos são consideradas encalhadas. No termo original, Shangnu sobra. Causa, por conseguinte, a necessidade de namorados de aluguel a fim de evitar a fadiga e o estresse nos encontros familiares, onde a pressão é maior para o casório. Muito extenso. Se aqui já estava grande, com 4 linhas, imagine aqui com 5 linhas. Então, assim, tem que fragmentar. Ficou muita informação jogada de uma vez. Escreva no máximo 2 linhas. O seu período tem que ter no máximo 2 linhas. Coloque pontos finais para facilitar a compreensão do seu texto. Isso aqui atrapalha na argumentação. Você vai ver que todas essas marcações em azul eu marquei lá com pontuação de argumentação, inclusive essas de período extenso, porque atrapalha a argumentação. Fica muita informação de uma vez, seu texto não fica fluido, perde a coerência, então, e a coesão, consequentemente.
Então, fragmente os seus períodos, eles estão muito extensos. É aqui, ressalta-se, não, ressalto, lembrando que o texto de opinião, ele tem que ser na primeira pessoa sempre. Então, ressalto a estigmatização da sociedade sobre o público feminino, enfim. Não é ressalta-se, é ressalto. Aqui não é deste. O deste é um elemento catafórico. O que é isso? É que você vai falar ainda ao que você se refere. Quando eu falo a saúde mental deste, 2 pontos, o público feminino. Então, eu coloco deste primeiro e depois falo em relação à saúde mental de quem. Para você retomar, é o desse. O desse é um termo anafórico, que retoma uma informação. Então, aqui é a saúde mental desse quem? O público feminino. O deste é para você introduzir um assunto, um termo, uma expressão. E aqui, no caso, você vai retomar. Então, é o desse. Aqui, novamente, o mesmo problema daqui de cima. Devido a, quando você fala devido, o que você escreve na frente é a causa. Então, a estigmatização da sociedade é devido às tradições chinesas? Ou as tradições chinesas é só mais um exemplo dessa estigmatização? A causa dessa estigmatização, do preconceito, dessa pressão sobre o público feminino não é devido à sociedade chinesa, não é devido às tradições chinesas, não é consequência das tradições chinesas. É muito pelo contrário, as tradições chinesas são consequências dessa estigmatização. Então, precisa inverter o sentido aqui. A princípio, ressalto que a estigmatização da sociedade sobre o público feminino implica em danos à saúde mental desse, como ocorre nas tradições chinesas. A exemplo das tradições chinesas. E outra coisa, quando você coloca aqui, devido às tradições chinesas, você está trazendo que essas tradições chinesas são as causas dessa estigmatização. E a estigmatização que causa o dano à saúde mental. O dano à saúde mental é consequência dessa estigmatização, isso está certo. Mas não é devido às tradições chinesas. Ficou claro isso? Se tiver alguma dúvida, pode mandar lá no Telegram. Então, precisa inverter. Sempre que você escreve devido a, o que você escreve na frente é a causa e não a consequência. Aqui faltou um conectivo, porque olha, a princípio, ressalta-se que a estigmatização da sociedade sobre o público feminino implica em danos à saúde mental devido às tradições chinesas que afirmam que as mulheres acima de 27 anos são consideradas encalhadas. No termo original, Shen Nu sobra causa, por conseguinte, o que causa a necessidade de namorar de aluguel? Tá vendo? Por isso que eu falo que quando não fragmenta, fica muita informação, você perde a coesão e a coerência do seu texto. Então, qual que é a causa disso? Não fica claro aqui. Tem muitas vírgulas, muitos apostos, as suas vírgulas estão muito bem colocadas. A maioria dos meus alunos, dos nossos alunos como um todo, erram vírgula, você não errou nenhuma vírgula. Então, você está de parabéns por isso. Só que, lembre, quanto mais vírgula a gente insere, porque isso quer dizer que a gente está fazendo muitas inversões. Porque se você escreve na ordem direta, sujeito, verbo e complemento, você não precisa inserir vírgulas. Então, quanto mais vírgula, mais inversões você está fazendo, ou mais apostos você está colocando, mais detalhes, mais explicações. Isso vai deixando o seu texto muito travado. Então, aqui, em vez de colocar essa vírgula, coloca um ponto final e fala: esse cenário causa, por conseguinte, a necessidade de namorado de aluguel. Então, faltou, assim, fragmentar e mais do que isso, faltou um conectivo. O que causa esse cenário? E cuidado, assim, você tem... Claro que eu tô corrigindo só essa redação, né? Mas pegando exatamente só essa redação aqui, você coloca duas conjunções, dois conectivos seguidos. Priorize um só conectivo. Só um já é suficiente. Por exemplo, aqui, ó, nas linhas 6 e 7. Ilustrando, portanto, também. Então, só o portanto, isso já vai dar essa ideia, porque se você já vai estar adicionando uma nova informação, então não precisa colocar o também. Aqui, causa, por conseguinte, no final, mais aqui para baixo, você também faz essas dois conectivos seguidos. Priorize só um. Priorize o que vai realmente trazer o sentido que você deseja.
porque isso vai deixar o seu texto mais fluido. Então, que faltou um ponto final e faltou um conectivo. O que é que causa essa necessidade de namorar? Nesse viés, como sociólogo, percebo os severos danos que são possíveis de ocorrer, como a depressão, o suicídio, por serem vítimas da sociedade machista. Então, quem serem vítima? Quem são essas vítimas? Veja que você só fala aqui no começo sobre o público feminino. E público feminino está no singular e no masculino. E aqui você fala por serem vítimas, está no plural. Então, assim, tá vendo que tá muito longe as suas referências. Por isso que é importante colocar pontos finais para você fragmentar e retomar, deixar o seu texto mais coeso. Ademais, com as diferenças sociais acarretadas ao decorrer histórico, como o aumento da inserção da mulher no mercado de trabalho e no campo acadêmico, vejo que a quebra dos antigos paradigmas é essencial. Aqui, não é acarretadas no decorrer. Só que se você coloca esse no, surge a pergunta: acarretadas a quem? Porque quando você fala acarretado, é como se você estivesse falando causadas. Mas causadas a quem? É em cima das mulheres, mas não tem essa referência aqui, não tem essa retomada, esse sujeito aqui. Então, aqui é acarretados no decorrer da história e acarretados em quem? Nas mulheres, no público feminino, no grupo feminino. E aqui também teve uma confusão. A inserção da mulher no mercado de trabalho e no meio acadêmico são consequências das diferenças sociais, porque foi isso que você escreveu. Ademais, com as diferenças sociais, como o aumento da... Então, quando você coloca como, você está exemplificando. Quais diferenças sociais são essas? O aumento da inserção da mulher no mercado de trabalho e no campo acadêmico. Então, essas diferenças sociais é que foram acarretadas ao decorrer da história, e são essas diferenças, a inserção da mulher no mercado de trabalho e no meio acadêmico, que mostra que os paradigmas precisam ser quebrados. Veja, viu que não tem muito sentido, não tem coesão essa frase, na verdade não tem coerência. Coesão até que tem, porque você colocou elementos coesivos, mas não tem coerência. Então, as diferenças sociais mostram que é necessária a quebra de paradigma, certo? Essa parte está certa. Mas o seu exemplo de diferenças sociais que deixa tudo bagunçado. Aumentar inserir a mulher no mercado de trabalho e no meio acadêmico não é uma diferença social. Muito pelo contrário, é uma inclusão. Esses atos promovem inclusão da mulher. E esses atos, eles não foram acarretados ao decorrer da história, porque isso, quando você usa essa expressão, acarretado ao decorrer da história, você dá uma ideia de processo, então, algo que vem acontecendo ao longo da história. E, na verdade, sim, claro que essa inserção tem sido baseada em processos de luta, mas isso foi uma mudança, isso é uma coisa positiva. E a ideia é que, no começo, quando você traz que essas diferenças mostram que os paradigmas precisam ser quebrados, você está trazendo uma ideia negativa, de que essas diferenças precisam mudar. Só que a inserção da mulher não é algo que tem que ser mudado, muito pelo contrário, é algo que tem que ser incentivado e ampliado. Então, o seu exemplo, e por que aqui eu estou falando exemplo? Porque o como traz essa ideia de exemplificação. Então, esse como deixou um pouco confuso essas ideias que você trouxe aqui. Dessa maneira, a sociedade se mostra ignorante a respeito do tema e com dificuldade de superar moldes obsoletos acerca da vida social feminina relativa à procura de um cônjuge e das escolhas pessoais delas. Na verdade, não é se mostra, é mostra-se, porque não tem nenhum motivo para você atrair a partícula C. Aqui, qual a relação da inserção da mulher no mercado de trabalho e no meio acadêmico com pressão sobre o casamento? Lembre que o seu texto é para falar sobre isso. O comando, mais uma vez, o comando é muito claro. E isso foi algo que eu ressaltei muito nas aulas. Cuidado com o comando. Então, é para você falar sobre as mulheres chinesas. Você tem que fazer duas coisas. Falar sobre as mulheres chinesas que são obrigadas a alugar namorados e contrastar isso com a sociedade brasileira. Então, você tinha que fazer duas coisas. Argumentar sobre esse cenário chinês e comparar esse cenário chinês com a realidade brasileira. E isso não foi feito no seu texto. Você argumenta aqui no começo
sobre esse cenário, traz bem assim, brevemente, só aqui, ó, só na sua introdução que você fala sobre a sociedade brasileira e só cita, mas em nenhum momento tem uma verdadeira comparação. E aí, no seu terceiro parágrafo, que seria esse momento de você comparar, porque no primeiro parágrafo de desenvolvimento, você fala da realidade chinesa. O seu segundo parágrafo do desenvolvimento deveria ser o momento de você comparar essa realidade chinesa com o cenário brasileiro, seguir a segunda ordem do comando. E isso não foi feito, muito pelo contrário. Você falou sobre esse cenário de inserção da mulher, mas qual a relação da inserção da mulher no mercado de trabalho e no campo acadêmico com a pressão sobre as mulheres chinesas para elas alugarem namorados? Com a pressão sobre o casamento que faz com que elas aluguem namorados? E qual a relação disso com o cenário brasileiro? Não, então esse parágrafo ele foge completamente do tema. Aqui você perderia ponto por fuga à temática. Então, porque não tem nada a ver essa argumentação com o que foi pedido para você argumentar. E é exatamente isso que eu falo aqui. Cadê a sua comparação com o Brasil? Essa parte aqui em azul está marcada em azul por conta da coesão e coerência. Não faz sentido trazer o debate sobre inserção da mulher no mercado de trabalho para essa temática, para a temática sobre a pressão sobre casamentos. E essa marcação aqui de laranja é para falar, cadê a comparação com o Brasil? Você não obedeceu ao comando aqui. Então, faltou isso. Esse parágrafo ele poderia ser totalmente reformulado. Portanto, em suma, reitero a necessidade de reavaliar os padrões que nossos ancestrais nos deixaram de herança, de forma a minimizar o preconceito e o patriarcal em relação às mulheres, para terem maior liberdade de escolherem o momento ideal a se casar ou não, a fim de prevenir doenças psíquicas e até possíveis suicídios, a pressão comunitária exacerbada. Bem confuso, mais uma vez, por quê? Porque não tem nenhum ponto final. Você escreveu um parágrafo inteiro com apenas um período. Isso não pode acontecer. Aqui você deveria ter no mínimo uns 3 períodos, ou seja, colocar no mínimo 2 pontos finais, porque se você coloca 2 pontos finais, você tem 3 períodos. Então, precisa fragmentar, e é justamente por isso que eu marquei aqui do lado. Período muito, muito longo. Aqui é isso que eu coloquei, é redundante. Portanto, em suma, ou você coloca o portanto ou o em suma, para o seu texto não ficar muito carregado, com muitas vírgulas, muitas pausas curtas. Uma coisa é colocar pausas de pontos finais, que são os períodos. E mesmo assim, essas pausas precisam ser estratégicas. Você não vai sair também tacando um monte de ponto final. Aqui fica redundante, coloque só uma conjunção. Aqui não é de forma a minimizar o preconceito e o patriarcalismo. Então, patriarcal é um adjetivo. E aqui você deveria colocar um substantivo. Então, é o patriarcalismo. Em relação às mulheres, faltou crase. Sempre que for em relação a, tem que ter uma crase. Em relação às mulheres, para terem, quem terem, olha aqui, de forma, vou ler com calma. Portanto, em suma, reitero a necessidade de reavaliar os padrões que nossos ancestrais nos deixaram de herança, de forma a minimizar, então, a gente tem que reavaliar para minimizar o preconceito e o patriarcal em relação às mulheres, para terem maior liberdade. Você mudou o sujeito. Aqui você está falando sobre reavaliar os padrões para terem maior liberdade de escolherem. Quem terem? Ah, as mulheres, tá aqui do lado, mas as mulheres é só uma explicação do porquê reavaliar, da causa, do modo como você vai reavaliar, de qual a sua intenção. As mulheres não é o sujeito de para terem. O para terem está relacionado à necessidade de reavaliar os padrões para terem maior liberdade. Essa é a frase. E aí fica sem sentido, para terem, e aqui de escolherem, se você já colocou terem aqui fica escolher. Então, para terem maior liberdade de escolher o momento ideal a se casar, ou o melhor ainda seria para se casar. O a fica um pouco estranho aqui, como preposição. Então, aqui o momento ideal para se casar ou não. E aqui, possíveis suicídios devido à pressão comunitária exacerbada. Então, lembra que eu falei? Sempre que você coloca em relação a, devido a, aqui ó, você colocou devido às tradições, devido à sociedade, então aqui também faltou essa vírgula, essa crase. Devido à pressão.
E aí, mais uma observação aqui. Você só cita de doenças psíquicas e suicídios no seu primeiro desenvolvimento, mas você não explica realmente como isso vai acontecer, só joga essa informação. Então, pode causar suicídio e depressão por conta dessa pressão para o casamento. E aí você só retoma que, eu sempre falo que isso é muito importante mesmo, a sua conclusão, retomar coisas que você disse no seu desenvolvimento. Mas essa não foi uma pauta tão discutida. Então, acho que fugiu muito da proposta do comando. Esse foi o principal erro da redação. Não seguir fielmente a discussão proposta no comando. Foi trazido aqui discussões importantes quando a gente se pensa nas pressões sobre as mulheres na sociedade, mas essa não era a discussão esperada que você fizesse. Aqui, quando a gente pensa na sua pontuação, ó, parte amarela, né, essa gramática, teve 12 marcações. Parte em azul, que são todas as partes de argumentação, 11. Paráfrase, beleza, você fez ok. Mas aqui, seguiu as orientações do comando, eu coloquei 0,5. E a realidade é que poderia ser 0 aqui. Por quê? Porque não seguiu o comando. Por que eu ainda deixei 0,5? Porque no seu primeiro parágrafo do desenvolvimento, você traz um pouco essa discussão sobre as mulheres chinesas. Só que não foi tão debatido, não teve essa comparação com a realidade brasileira. E aí, por isso que eu dei só metade da nota. E na parte da argumentação, aqui, quando pensando só na estrutura do texto de opinião, você também perdeu essa nota, justamente por conta dessa falta de coesão entre o comando e o que foi discutido no seu texto. E também por essas marcas, a relação dessa argumentação aqui com a proposta. Então, é por isso que você perdeu nota aqui em argumentação, porque essa argumentação aqui, desse parágrafo, não tem relação com a proposta do texto. Houve argumentação, mas não foi uma argumentação voltada para o texto. E é por isso que tem essa pontuação. É isso, qualquer dúvida você pode me chamar e ficar à vontade para tirar suas dúvidas, principalmente lá no grupo do Telegram, porque às vezes no grupo da monitoria, porque às vezes a sua dúvida é a dúvida de outras pessoas. Mas se você tiver uma dúvida específica, assim, que você não queira compartilhar com o grupo, pode me chamar, né? Porque eu que estou corrigindo essa sua redação, tudo bem? Até a próxima e continue escrevendo. Lembre, essa aqui foi a sua primeira redação, então fique tranquilo, é assim mesmo e a gente ainda vai escrever bastante. Então, fique tranquilo, principalmente porque os seus principais erros foram gramática e argumentação. A estrutura você até seguiu ok, e não seguir o comando, né? Então, assim, com isso aqui, é algo que a gente vai trabalhar em todas as redações. É inerente ao gênero que você está escrevendo. Então, fique tranquilo que a gente vai aprimorar essa dificuldade, tudo bem? Até a próxima!